não tinha nada a ver com a outra. Alguns anos atrás eu fui pastor de uma igreja aqui em Rio Claro, e tinha um líder nessa igreja que todos os cultos ou escola dominical, ele fazia questão de dizer o seguinte: irmãos, vamos iniciar o culto e a escola dominical, mas vamos iniciar o culto e a escola dominical, eu gostaria de vocês ficarem em pé. Todos ficavam em pé. Ele dizia: eu gostaria que em reverência ao nosso Deus, em espírito de humildade diante dele, todos nós dobrássemos o nosso joelho e ficássemos de joelho e orássemos a Deus. E domingo após domingo todos ficavam de joelhos na presença de Deus, de manhã e à noite. Acabado o culto à escola dominical, esse líder, que tinha uma irmã de sangue, saía passando a porta da igreja para a rua, começava a discutir com ela em voz audível para todos os vizinhos ouvirem. E eu confesso que eu ouvia palavrões que eu nunca tinha ouvido na vida. E eu comecei a perceber, ou me perguntar, qual era a relação de me ajoelhar diante de Deus em reverência a Deus e depois brigar com a própria irmã porta fora na rua com palavrões. Onde é que uma coisa se encaixava com a outra? Eu confesso que eu tentei entender, mas não consegui entender. Como é que uma coisa podia complementar a outra? Que tipo de espiritualidade gesticular é essa? Que tipo de ato espiritual exterior é esse? Que não controla a língua? Que não controla a maneira de falar com o outro? Que não controla um acesso de raiva? Como é que se consegue conciliar duas coisas tão díspares? E quando você olha para esse texto, você vai perceber que ele fala de uma das mais elevadas manifestações de espiritualidade do mundo judaico e da cultura judaica: a prática do jejum. Para o judeu, a maior expressão de espiritualidade, apego, devoção a Deus, era o ato de jejuar. Isso para ele significava aquele que tem uma profunda intimidade com Deus. E os religiosos que se orgulhavam de jejuar diziam que faziam isso até mais do que a lei de Moisés exigia. Jejuavam mais do que uma vez por semana. Uma vez Jesus contou uma história de dois homens que foram orar no templo, você deve se lembrar, né? Um fariseu, e aqui eu quero fazer uma ressalva: sempre que você ler na Bíblia a palavra fariseu, ela não significa fingido, ela não significa falso. Fariseu, hoje no século 21, significa isto, mas lá atrás, fariseu vinha do hebraico farish, que queria dizer apenas o separado. Então o fariseu vai orar, e ao orar, ele começa a dizer a Deus o seguinte no templo: Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como os outros homens. Eu dou os dízimos de tudo que eu tenho. Eu jejuo 2 vezes na semana. E por aí vai. Então aquele homem que entra no templo e começa a orar assim, ele faz questão de lembrar a Deus, como se Deus não soubesse, que ele jejua mais de uma vez. Ele jejua 2. Deus pede uma, eu faço 2. Eu pago hora extra para Deus até. De forma que jejuar era a expressão máxima para eles de uma genuína espiritualidade com Deus. Mas você percebe nesse texto que, em paralelo ao ato de jejuar,
Eles cometiam injustiças no dia a dia, com os seus empregados, com as suas famílias, com as pessoas com quem se relacionavam. A lista é grande. Eles jejuavam, mas oprimiam seus empregados. Eles jejuavam, mas brigavam em casa a socos com a família. Eles jejuavam, mas havia agressões verbais e físicas no reduto do lar. Eles jejuavam, mas agiam como agiotas nos empréstimos financeiros. Então você tinha uma ação piedosa, o jejum, acompanhada de uma ação impiedosa contra pessoas. E Deus revela uma coisa aqui nesse texto: espiritualidade sem ação, espiritualidade sem vida, é inaceitável para Ele. É fazer uma oração que não sobe para cima desse teto. É inútil. É melhor não orar. É melhor não jejuar. É melhor não ser espiritual. Porque se vier desacompanhado, divorciado de uma ação concreta, não tem sentido para Deus. O jejum, como qualquer outra disciplina espiritual, oração, leitura da Bíblia, etc., deve ser a expressão de um coração tocado, mexido, sensível a Deus e sensível a pessoas. Não há como separar algo de uma coisa da outra. Porque João, o apóstolo João, ele diz: Deus é amor. Ora, se Deus é amor, não é possível amar a Deus e ao mesmo tempo maltratar as pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o texto de Isaías fala desses jejuadores que ao jejuar praticavam atos contra pessoas, incluindo aí estrangeiros, refugiados, necessitados de todos os tipos. E aí nós aprendemos 3 grandes verdades sobre a espiritualidade que agrada a Deus. A primeira delas, queria dizer que espiritualidade cristã é tratar bem as pessoas. Eu desconfio de qualquer outra espiritualidade que não passe pelo critério e julgamento de tratar bem pessoas. E eu digo por quê? Quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando do Espírito Santo. É daí que vem a palavra espiritualidade, porque ela procede do Espírito de Deus. E na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, Paulo diz assim: o fruto que o Espírito produz é amor, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole. De forma que espiritualidade só é espiritualidade se espelhada no que o Espírito Santo produz. Porque se não for espelhada no que o Espírito Santo produz, não é espiritualidade. Deus fala para eles: vocês jejuam, mas ao mesmo tempo discutem e brigam e se enfrentam a socos. Na época de Jesus, o jejum tinha mais valor na aparência do que a própria sinceridade. Não sei se você sabe, mas quando os judeus iam jejuar, eles colocavam uma roupa preta, apanhavam cinzas do chão, passavam no rosto e no pescoço, desgrenhavam os cabelos como se tivessem acordado naquela hora, faziam uma cara de fome, para que todo mundo percebesse que pela aparência esse homem está jejuando hoje. Está na cara que ele está jejuando. É visível que ele está jejuando. Para eles tudo que importava era a aparência externa dos seus atos espirituais, não a essência.
E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes nós podemos correr o risco de dar valor à aparência espiritual, não à essência. Porque era necessário, era preciso parecer bom aos olhos dos outros. Por que era preciso parecer bom aos olhos dos outros? Isso aí era um tipo de endosso de comportamento social aceitável, que angariava a aprovação de pessoas influentes. Você dizer, olha, eu jejuo 2 vezes na semana, eu oro todos os dias, a tal hora, eu leio a Bíblia todos os dias, eu faço tudo que a Bíblia manda, isso dá a você um status de gente boa. Isso dá a você o status de esse cara é sério, essa moça é séria, esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus. Mas o que vai dentro do coração e é aquilo que acontece na intimidade, como é que fica isso? Então, dentro das casas deles, o jejum não era seguido pela espiritualidade, porque dentro de casa eles se batiam a socos. Dentro de casa, o que prevalecia e dominava eram discussões sem fim, bullying, agressão física, agressão moral, agressão verbal. Então a religiosidade que eles externavam era uma capa para encobrir a feiura e a sujeira do seu coração. E há muita gente que faz isso, porque não quer tratar a feiura do seu coração, joga uma capa religiosa por cima, pelo menos parece melhorzinho. Ninguém tem que saber e não vai mexer com isso. Queridos, o que Deus pede de você e de mim não é uma simulação de que eu pareço ser melhor só porque eu vou a uma igreja, só porque eu leio a Bíblia, jejuo, sei lá. O que conta para Deus é como é que eu vivo o Evangelho dentro da minha vida, dentro da minha casa. Como é que eu vivo esse Evangelho na intimidade. Isso que conta para Deus. Como é que Ele me transforma? Como é que Ele mexe com as minhas estruturas? O quanto desse Evangelho influencia meu modo de falar, minhas relações? Se esse Evangelho cria dentro de mim um ambiente de paz e harmonia, ou se eu vivo em pé de guerra. Não adianta orar a Deus e maltratar quem vive do meu lado. Não adianta ler a Bíblia em família e depois praticar bullying contra a família. Não adianta ter cara de santo, mas dentro de casa se revelar um malfeitor. Deus não tolera essa falsidade encobertada ou acobertada pela religião. Não adianta nada cumprir a Bíblia em cada um dos seus mandamentos se no trato com os outros eu sou insuportável, agressivo, mau. Não serve de nada, não agrada a Deus. Então, antes de você se preocupar em contar quantas vezes você ora na semana, porque tem muita gente que se orgulha de dizer por aí, eu costumo orar tantas vezes por semana, durante a semana, ou se orgulha dizendo, eu já li a Bíblia 40 vezes. Em vez de você ficar contando esse tipo de coisa, começa a perceber como é que você está falando com os outros, porque é isso que conta. Deus não está interessado em ranking numérico de nada. O quanto de coisa boa eu fiz, dando alguma coisa para alguém, quanto eu orei, jejuei, li a Bíblia. Ele não está preocupado em números. O que ele está preocupado é como é que sai da minha boca, a palavra que eu falo.
Então, não avalie como é que você jejua, se você jejua. Não se você jejua, mas avalie se de repente você não está comendo a alma do outro, comendo a emoção do outro. Não se pergunte se você canta louvores a Deus, mas o quanto você ofende e grita. Porque ou o Evangelho nos transforma em pessoas de bem, que fazem o bem, ou nós corrompemos o Evangelho. Será que o Evangelho pode ser corrompido? Com as nossas atitudes de maldade, se nós o descaracterizamos da sua beleza. Então a espiritualidade cristã tem a ver, em primeiro lugar, com a maneira como eu lido com os outros. A segunda verdade é que a espiritualidade cristã tem que ser seguida de ações. Deus fala assim para eles: o que eu espero que vocês façam? Repartam a comida com os famintos, convidem os desabrigados para casa, coloquem roupa dos maltrapilhos que tremem de frio. Queridos, para Deus é sempre mais importante a ação do que a palavra. Porque embora Deus seja o Deus da palavra, Deus é mais o Deus da ação. Porque o Evangelho de João não diz só que Deus amou o mundo. O Evangelho de João diz: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não é discurso, não é palavra, é ação. Então a genuína espiritualidade cristã, ela não é uma confissão de fé na doutrina bíblica. A genuína espiritualidade cristã não é o fato de eu conhecer todas as doutrinas da Bíblia. Eu conheci um pastor certa vez que tinha acabado de concluir o seu PhD em missiologia, e eu conhecia muitos anos. PhD em missiologia, missiólogo, PhD nesse assunto. E eu conversei com ele longamente, mas ele disse para mim: eu nunca entreguei um folheto para ninguém. Eu nunca evangelizei a ninguém. Mas era PhD em missões. Dá para entender? É como você, guardando as proporções, se tornar, as mulheres, PhD em maternidade sem ser mãe. É a mesma coisa. Agora, todos os discursos de Jesus na Bíblia, todos, são seguidos nessa linha. Só para citar algumas coisas que ele falou para as pessoas. Para o jovem, para alguém que perguntou: quem é o meu próximo? Né? Como é que eu posso ajudar o meu próximo? Ele disse assim: faça isso e viverás. Depois ele falou para o jovem rico que queria saber da vida eterna. Ele disse: dê aos pobres o que você tem, depois venha e siga-me. Para a prostituta, para a adúltera, ele disse: vá e não peques mais. Para um cego, não sei se era cego ou se era, não lembro, se era leproso, ele disse: vá e lave-se no tanque de Siloé. Para alguém que foi chamado a anunciar o Evangelho, mas disse assim: deixa eu esperar, espera meu pai morrer, depois eu vou pregar o Evangelho. Jesus disse: vai tu e anuncia o reino de Deus. As ordens de Jesus são claras, são ações. Vá, faça isso. Queridos, portanto,
Deus espera de mim, Deus espera de você mais que palavras, Ele espera ação. Por quê? Porque só a ação é que produz resultado. Só a ação é que gera alteração no ambiente. Somente a ação gera mudança da sociedade, das pessoas. Só que infelizmente nós ainda somos o povo do discurso. A gente sabe falar bem, a gente sabe discursar bem. E às vezes nós encontramos pessoas em situações de vulnerabilidade, como o texto diz, pessoas agredidas, pessoas machucadas, e nós lançamos sobre a cabeça delas um monte de versículos da Bíblia e dizemos para elas o que elas devem fazer, mas nós não a ajudamos em absolutamente nada para que elas saiam do buraco em que elas estão. Mas discursar nós sabemos, mas dizer o que tem que fazer nós dizemos, só não estendemos a mão para tirá-lo do buraco. Eu gosto muito de um teólogo que já é falecido, chamado John Stott. E John Stott já é falecido, ele é inglês, e durante muitos anos ele foi conselheiro da Rainha Elizabeth, a atual. Ele tinha livre acesso ao palácio e era conselheiro dela, da igreja anglicana, da qual ela faz parte. Ele era pastor da mesma igreja dela e aconselhava a Rainha Elizabeth. E esse livrinho aqui, que não existe mais, foi lançado em Recife na época que eu estava fazendo meu curso. E no dia que esse livrinho foi lançado, John Stott em pessoa foi lá. E ele foi no seminário presbiteriano onde nós estávamos. A turma falou, John Stott chegou. E nós fomos tirar foto com ele. E aí cada um lá foi ficar ao lado dele. Eu apertei a mão dele e disse, nunca mais lavarei a minha mão. O pessoal falou, por quê? Eu disse, porque eu acabei de apertar a mão da rainha da Inglaterra, por tabela. O John Stott faleceu, mas ele escreveu esse livro, O Cristão numa Sociedade Não Cristã, e ele conta a respeito de um abrigo que há na Inglaterra, chamado Shelter, onde um religioso era o diretor daquele abrigo, e apareceu uma mulher buscando refúgio naquele abrigo. Ele simplesmente abriu a porta do abrigo naquela noite, não quis saber o que estava acontecendo, e era um abrigo para pessoas em situação de risco, mas ele disse para ela, eu prometo que eu vou orar por você. E do típico inglês frio, ele disse, boa noite, vá em paz. A mulher voltou para o seu cantinho onde estava, era pobre, mas era culta, escreveu uma carta que causou uma profunda comoção e arrependimento nesse homem. Ela escreveu a carta e colocou debaixo da porta do abrigo, e ele pegou e leu. E a carta dela estava escrita assim: eu tive fome e você formou um grupo humanitário para discutir a razão da minha fome. Eu estive presa e você foi discretamente para a capela orar pela minha libertação. Eu estava nua e na tua cabeça você questionou a moralidade da minha aparência. Eu estava doente e você ajoelhou agradecendo a Deus por sua saúde. Eu estava doente, eu estava desabrigada, e você me falou de que Deus é o abrigo espiritual. Eu estava sozinha, solitária, você me deixou sozinha para orar por mim. Você me parecia tão santo
tão próximo de Deus, só que eu ainda estou com fome, sozinha e com frio. Seu